Vamos fazer um almoço junto comigo hoje? Só assim para eu fazer a live hoje, porque eu vou ter que fazer o almoço enquanto eu vou conversando com você. Eu quero contar uma história do que aconteceu esses dias aqui em Curitiba, nesses dias que eu estou aqui. Quando eu cheguei aqui, eu precisava saber os lugares que tinha, o que tinha, qual que era a distância deste mercado. Umas pessoas falavam que eram longe, outras pessoas falavam que eram perto, o mesmo mercado. Outras pessoas falavam que demorava 20 minutos e outras pessoas falavam que demoravam 10 minutos. Isso eu tô falando de umas 5, 6 pessoas, tá? Então eu decidi ir nesse mercado para tirar a minha própria conclusão. Fui no mercado, levei 6 minutos a pé, super perto, e não entendi o porquê que algumas pessoas tinham falado que era mais de 20 minutos andando. Enfim, eu acredito que quando eu comecei a analisar as pessoas que começaram a comentar para mim que eram mais longe, eu comecei a analisar o estilo de vida dessa pessoa. Essa pessoa não tinha o costume de caminhar, de ir a pé aos locais. Então eu percebi que cada pessoa vê a realidade conforme a sua percepção, conforme a sua percepção. As pessoas que viam o mercado mais longe é porque a percepção delas, a realidade delas, não era diferente. Porque, por exemplo, aquela pessoa que não tem o costume de caminhar, ela vai achar que é longe, porque ela não tem o costume de caminhar. A pessoa que tem o costume de caminhar, de fazer atividade física, vai ver que é perto. Vai verificar que é perto. É a percepção dela, é o óculos que ela está vendo, a realidade dela. E isso na nossa vida. Quantas vezes nós não pedimos opiniões para as pessoas? Nós não pedimos opiniões para as pessoas e as pessoas nos dão as respostas delas, de acordo à visão que elas têm, de acordo à percepção que elas têm. Por isso nós temos que cuidar quando nós pedimos opinião dos outros, quando nós pedimos conselho das pessoas. Essa pessoa já conseguiu alcançar o que você quer alcançar? Ela já conseguiu alcançar? Porque se ela não alcançou, se ela não tem isso, por exemplo, uma vez eu me vi perguntando conselhos para as pessoas que ainda não tinham conseguido realizar nada no digital, que não tinham nunca feito nada no digital. E eu estava falando as minhas ideias, o que eu iria fazer, eu estava pedindo ideias, conselhos, opinião dessas pessoas. E essas pessoas, o que elas falavam? Elas falavam, deveria buscar fazer um serviço, prestar o serviço, deveria fazer o que essas pessoas estavam acostumadas com CLT, a trabalhar em grandes empresas. E quando você começa a pedir a opinião destas pessoas que não trabalham, não alcançaram aquilo que você quer, elas vão te dar uma opinião com base na percepção dela. E elas responderam aquilo que eu já sabia que elas iam responder. Que aquilo não iria dar certo, que seria muito difícil, que já tem gente falando sobre isso. Entende? Nós precisamos cuidar com as pessoas que a gente escuta, mas mesmo assim, nós podemos ouvir as pessoas mais velhas, por exemplo. A gente tem a nossa família, a gente pode ouvir as pessoas mais velhas. Mas nós não precisamos aceitar tudo que as pessoas falam. Uma vez eu estava num restaurante e tinha um rapaz que ele começou a falar sobre o projeto que ele estava fazendo. Ele tinha uma ideia de um projeto e ele disse que tinha um mentor. Ele falou esse projeto para o mentor dele. Sabe o que o mentor respondeu? Este mentor
este mentor, hoje eu vou fazer esse nhoque aqui, ó. E já vou aproveitar e fazer o frango, o molho com frango, todo para semana, pelo menos para uns 3, 4 dias já. Este mentor respondeu que não era o momento dele fazer. Não era o momento dele fazer essa ideia. E sabe o que aconteceu? Esse rapaz desistiu da ideia naquele momento. E aí eu fiz uma pergunta para ele. Tá, mas esse teu mentor, ele já fez isso que você tá fazendo? Ele disse que não. Eu falei, por que você não faz? Quem tem que acreditar na sua ideia é você, não os outros. Você não precisa da validação dos outros, você já tem a validação de Deus. E eu vi que ele ficou até mais entusiasmado, não sei o que resultou nisso, não sei como foi o desenrolar, já faz uns 2, 3 anos que eu conversei com essa pessoa. E não sei o que aconteceu. Mas eu sei que ele ficou empolgado com isso que eu falei, porque imagina se eu iria falar para alguém que não é o momento da pessoa falar. Quando eu comecei no digital, eu fui atrás de um grande player do mercado para pedir a opinião dele sobre um curso que eu estava lançando. E na época, era bem no início do marketing digital ali, quando não tinha quase ninguém falando, só tinha uma pessoa falando sobre Instagram Marketing, que era um curso que eu queria lançar na época. E aí ele disse bem assim, já tem uma pessoa falando sobre Instagram Marketing. Essa pessoa era aluna dele, é claro, né? E ele falou que não daria certo para mim. Só que eu, com a ingenuidade que eu tinha na época, aceitei a opinião dele. Eu até coloquei no mercado, coloquei para vender, fiz, mas eu desisti daquela ideia porque já tinha uma pessoa. Aí sabe o que aconteceu depois? Várias pessoas começaram a lançar sobre Instagram Marketing. Várias pessoas começaram, vários cursos no mercado, e começou a bombar esses cursos. Não só um, eram várias pessoas. E eu tinha desistido da ideia. Fiz mais de 40 palestras, vendi alguns cursos, mas eu desisti por causa de uma opinião. Se nós temos a validação de Deus, nós não precisamos buscar a validação das pessoas. Você pode pedir conselho daquelas pessoas que já chegaram aonde você quer chegar. Mas nós precisamos entender que cada um tem a sua percepção. Cada um tem a sua percepção de vida. Conta aqui nos comentários o que você já teve de alguma ideia e você pediu opinião para alguém porque você queria uma validação e essa pessoa te desanimou. Conta aí já se aconteceu com você já isso. Tenho certeza que já. Que muitas vezes a gente quer contar para as pessoas a nossa ideia que a gente está fazendo isso para receber algum tipo de uma validação mesmo, de um impulso, de um comentário positivo, de nos dar aquele entusiasmo a mais, sabe? E muitas vezes a gente recebe o contrário. A gente recebe um comentário negativo, um comentário que não dá estímulo, que faz você ficar desanimada. E muitas vezes esses comentários, mesmo sendo positivos ou negativos, vão te dar a sensação de que você já realizou. Tô descascando cebola, agora tá olhando no meu olho. Ai, devia ter descascado antes. Ai, eu vou chorar aqui na live. Então nós temos que cuidar com quem nós pedimos, com
quem nós pedimos as informações, as opiniões, os conselhos. Porque muitas vezes a gente nem precisa. Nós já temos a validação de Deus. Nós já temos a validação de Deus. E as pessoas vão dar opiniões, comentários para você conforme o óculos que elas estão usando. Conforme o óculos que elas estão usando. Deixa eu ligar aqui. Conta aqui nos comentários o que já aconteceu com você, que você estava com uma ideia, e aí você contou para alguém, e essa pessoa te desanimou. O que você contou? Deixa aqui nos comentários. Eu não sei se você acompanha os meus stories, mas anteontem, uma pessoa que eu amo os conteúdos dele, eu não sei onde ele mora, acho que ele mora no Canadá, e ele participou do filme O Segredo, do filme e do livro, porque ele tinha colocado no mapa do sonho dele uma casa, anos atrás, e anos depois, ele viu no baú essas fotos e percebeu que ele tinha comprado aquela casa. Aí ele conta sobre essa questão de como que ele atraiu. Então ele olhou meus stories. Aí eu falei para vocês comentarem no perfil dele. Comentarem no perfil dele para ele me enviar o livro dele, que eu queria muito receber o livro dele para fazer um vídeo no meu canal do YouTube. Para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube onde eu compartilho sobre livros, os meus insights do livro, tá? Não é ler o livro, é os meus insights do livro. E vários vídeos viralizaram. Vários vídeos eu recebo de autores para gravar esses vídeos. Aí tá, daí ele olhou meus stories, eu comentei lá nos meus stories isso. E ontem eu vi que ele me respondeu e ele me seguiu. Então imagina, o homem que participou, ele tem uns 65 anos, 66, alguma coisa assim. E ele é bilionário, né? Ele tem várias empresas que ele fala sobre mentalidade hoje. E aí ele me seguiu e me respondeu. Agora o próximo passo é eu conseguir que ele me envie este livro. Vamos ver. Vamos ver. O link do meu canal no YouTube tá na minha bio, tá? Lá tem vários vídeos sobre os livros que eu leio. Os livros, eu compartilho lá os livros que eu mais gosto de ler. Eu compartilho lá e falo dos meus insights. Estou cortando a cebola aqui para fazer o meu molho com frango. Eu vou ver se eu faço umas marmitas já para uns 3 dias. Hoje a live está sendo um pouco diferente, porque senão eu não ia conseguir dar tempo de gravar a live. Eu falei, vou gravar fazendo o almoço. Acho que é uma forma diferente de compartilhar um pouco da minha rotina, do meu estilo de vida. Vocês acompanham um pouco nos meus stories. Como que é a sua rotina? Quando eu acordo, eu gosto de fazer uma meditação. Eu gosto de ler a palavra de Deus, ler a Bíblia. Leio um livro. Aí faço exercício físico. Hoje, no caso, como eu tinha que fazer a live e fazer o almoço, eu vou deixar o exercício físico para fazer depois. Aí faço o almoço, mas não faço
Eu falei que eu ia fazer todos os dias, mas tô fazendo o almoço para hoje, eu tô fazendo já para mais 3 dias da semana. Nossa, meu olho tá ardendo agora. Eu não lembro qual que era a dica de como fazer para descascar a cebola sem arder os olhos. E aí, durante a tarde, eu trabalho 4 horas. Eu sempre busquei ter liberdade de tempo na minha vida, sempre. Então, hoje, atualmente, eu trabalho apenas 4 horas por dia. Porque nessas 4 horas eu trabalho de forma focada. Focada. É você não se distrair para nada, é você estar consciente disso. Então, isso tem me trazido muito mais resultado. E sem contar que hoje eu vivo o propósito de Deus. Eu vivo o propósito de Deus. Inclusive, muitas pessoas não vivem o propósito de Deus porque elas, por causa das inseguranças, dos medos delas. E não acreditam que são capazes. Ou acham que ainda não é o momento certo. Mas eu sei que você foi chamado para o reino. Você é filho amado de Deus. Propriedade única e exclusiva de Deus. Mas por que você ainda não está vivendo o seu propósito? Por que você ainda não acredita nas coisas que você quer alcançar, que você tem o potencial já, tudo que você precisa para alcançar? Vamos colocar aqui a água para o macarrão. Eu quero que você participe do desafio Chamados para o Reino. Eu vou te ajudar a despertar esse propósito que tem dentro de ti. Eu quero ativar a sua identidade. Eu quero ativar a sua identidade e te ajudar a criar um ativo estratégico. Por quê? Com isso, você consegue viver uma vida com leveza, uma vida com liberdade de tempo. É isso que eu busco, sempre busquei viver na minha vida. E hoje eu vivo, eu tenho essa liberdade de tempo, de poder escolher a cidade que eu quero trabalhar. Este mês eu vim aqui para Curitiba para trabalhar em uma cidade diferente. Então eu tenho essa liberdade de tempo. E eu quero que você tenha isso. Mas você precisa ativar sua identidade, alinhar com Deus e criar um ativo estratégico para você sustentar o vale da fidelidade que eu chamo. Porque entre o teu ponto A e o teu ponto C, que é onde você está, para onde você quer ir, você tem o vale da fidelidade, que você precisa sustentar, porque muitas pessoas desistem aqui. Muitas pessoas desistem aqui. Comenta CPR para você participar do desafio Chamados para o Reino. É um desafio, um vídeo por dia, durante 11 dias. E sim, eu vou te ajudar a você não procrastinar, porque o vídeo vai ser liberado um por dia, não vai ser liberado todos, para você assistir tudo de uma vez como eu costumava fazer, e depois não aplicava. Não, eu não quero que você tenha mais informações. Eu quero que essa informação transforme a sua vida. E ela vai transformar. Porque eu fui guiada pelo Espírito Santo para gravar, fazer este desafio. Comenta CPR para você participar. Comenta aqui também se você gostou desse estilo de live, de eu fazendo as coisas no meu dia a dia e compartilhando com você aqui um tema que o Espírito Santo toca no meu coração e eu tenho certeza que tocou o seu.
Comenta aqui se este tipo de live você gosta. Porque daí eu posso fazer mais vezes. Toda segunda, terça e quarta, às 11h11 da manhã, nós temos a live aqui no Instagram. 15, 20 minutos para ativar esse poder, despertar este poder interior que tem dentro de você. Porque eu sei que você foi chamado para o reino. Você é filha de Deus. Você é filha amada, escolhida. Mas você está vivendo como uma filha ou como uma pedinte? Você fica pedindo para Deus ou você age como se já fosse filha? Filha amada de Deus. Como que tem sido? Fazer o frango. Então é isso. Amanhã, às 11h11, nós temos a live aqui no Instagram. Acompanha, me siga no Instagram, que eu posto todos os dias, e no meu canal no YouTube. No link da descrição você consegue encontrar esses links. Inclusive, se você ainda não leu os meus livros, indico você começar lendo La Vie est Belle, Os Princípios para uma Vida Bela, Leve e Abundante. É o livro que foi o meu primeiro livro que eu escrevi, que eu fui guiada pelo Espírito Santo, que eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Um beijo e até amanhã às 11h11.